de 2019. Por isso o tema de hoje, Ano Novo, Vida Velha. Ano Novo, para muitos, Vida Velha. E por que Vida Velha? Bom, a gente estudou aqui na quinta-feira passada que nossa mente, dentro da nossa mente, precisa haver algumas mudanças. A nova vida que Jesus nos trouxe, ela também alcança, como nós estudamos, a nossa vida, a nossa mente. A gente fala diferente, a gente ouve diferente, os nossos sentidos que nós temos normalmente como humanos, também esses sentidos nós temos quando nós nascemos de novo, os sentidos espirituais. Por isso que a gente estudou ano passado bastante sobre falar o que ninguém fala, ouvir o que ninguém ouve e ver o que ninguém está vendo. E aí você fala o seguinte: poxa, por que isso não está acontecendo? Por que essas coisas não acontecem na vida ou na maioria das pessoas que vão às igrejas? Pensando sobre isso, na segunda-feira passada tivemos uma reunião aqui na igreja com a liderança, com pastores, presbíteros. Tratamos alguns assuntos relacionados, na verdade a gente ia tratar alguns assuntos relacionados aos trabalhos da igreja deste ano, e no fim uma das irmãs que estava, ela citou, dizendo o seguinte: pastor, eu sinto em meu coração que existem ainda muitas pessoas na igreja que estão feridas, pessoas que têm feridas dentro da alma, e isso me levou a pensar na hora, a refletir na hora. Fomos embora em casa de segunda para terça, acordava de madrugada refletindo sobre isso, pedi a Deus até que pudesse trazer cura, a começar inclusive em mim. Se tivesse algo dentro de mim que estivesse atrapalhando o meu crescimento espiritual, que Deus então trouxesse essa cura. E por isso, essa palavra me levou a refletir e entender que realmente existem muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, inclusive da nossa, que estão machucadas, que estão feridas. E no fundo, tudo isso está relacionado com falta de liberar perdão ou falta talvez de receber perdão. Está relacionado com, eu pontuei aqui algumas questões, por exemplo, relacionamento. Pessoas que tiveram um relacionamento com os pais, e esse relacionamento não foi muito bom, o pai não tratava bem os filhos, tratava bem no sentido de conversar, de elogiar, de abençoar. Ao contrário disso, muitos pais acabaram sempre lançando maldição na vida dos filhos, falando palavras que feriram os filhos. Tem muitas crianças que quando crescem, elas crescem com essas feridas dentro do coração. Tem pais que têm mágoas dentro do coração por conta dos filhos. Eles fazem de tudo pelos filhos e os filhos acabam depois falando contra os pais, levantando-se contra os pais. E isso entristece, isso fere. Existem, por exemplo, ferimentos e machucados relacionados a amigos. Às vezes você tem um amigo, como diz a Bíblia, mais chegado que um irmão, e de repente esse amigo, depois de um tempo, ele te decepciona. E você acaba se afastando até de outros por conta de uma decepção que você teve. Existem pessoas que estão feridas por conta de decepções, foram decepcionadas, ou se sentem decepcionadas por alguma coisa que aconteceu na vida, seja num trabalho, seja num relacionamento, seja até na igreja, relacionamento com os irmãos. Existem pessoas que têm feridas, marcas por conta de perdas, gente que perdeu alguma coisa lá atrás, perdeu talvez um ente querido, perdeu talvez um relacionamento, um casamento, perdeu talvez algo que tinha, um móvel, um imóvel, e por isso gerou feridas. Gente que se decepcionou, que tem feridas, marcas por conta da vida. A vida não foi muito fácil quando nasceu, quando cresceu, quando viveu. E isso gera algumas feridas, algumas marcas.
Gente que tem, como eu disse, traumas de infância, gente, por exemplo, que foi humilhada, pessoas que foram humilhadas quando eram crianças, quando eram adolescentes, e hoje, inclusive, essas pessoas às vezes ficam com marcas dentro do coração. E essas marcas ferem, essas marcas, elas perduram na vida daqueles que, infelizmente, talvez não conhecem Jesus como deveriam conhecer. Tratando sobre isso, pesquisei alguns fatores, estudei um pouco sobre isso no passado, quando eu fiz um curso de neurocibernética, e pesquisei também algumas coisas, alguns fatores que causam esse desequilíbrio no ser humano. Como eu citei aqui, pontuei algumas questões: culpa, medo, solidão, tristeza, raiva, mágoa, egoísmo, intolerância, inconformismo, tristeza, desamor. Tem várias pessoas que têm essas questões, e essas questões de decepção, de sofrimento, geram enfermidades. A gente vive hoje num tempo de enfermidades psicossomáticas, enfermidades que começam na alma e afetam o corpo. Eu já citei aqui algumas: depressão, angústia, ansiedade, fobias, pânicos, alergias. Tem gente que tem aquela questão de bipolaridade, tem gente que tem o tal do toque, enfim, tem pessoas das mais diversas, e o interessante é que tem pessoas assim dentro da igreja. Vamos partir do princípio de alguém que conheceu Jesus na sua essência, e conheceu ao ponto de aprofundar-se, de abrir o coração, e deixar que ele trate, que ele cuide, que ele passe o bálsamo, o óleo precioso que vem dele, do Espírito na vida. Quando a pessoa abre o coração, quando ela permite, quando ela busca, é possível ser curado de feridas assim. É possível. Nos dias de hoje é possível. É óbvio que existem tratamentos com psicólogos, alguns até com psiquiatras, e o pessoal tem a mania de falar assim: eu não vou tratar com psicólogo, somente com psiquiatra, que psiquiatra só trata doido. E na verdade todo mundo tem um pouco de doido na cabeça e faz umas doiduras por aí. Se fosse assim, todo mundo tinha que passar por um psiquiatra. Mas na verdade, trazendo isso para os nossos dias e também para o ambiente que nós vivemos, um ambiente considerado espiritual, algumas pessoas na Bíblia conseguiram vencer isso. Entre tantos modelos que tem, um deles que me chama muita atenção foi Jó. Jó, ele tinha um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus era diário. Ele falava com Deus. Ele, quando os filhos faziam festas, ele terminava as festas, ele pensava assim: poxa, vai que os meus filhos cometeram algum tipo de pecado, de erro nessas festas. Então, terminava as festas, ele levava um sacrifício diante do Senhor e pedia perdão dos pecados dos filhos. Ele tinha essa preocupação. Ele era um homem reto, ele era um homem justo. Ele era um homem, inclusive, temente a Deus, fiel a Deus. Só que um belo dia, a gente já estudou sobre isso, apenas para lembrar, um belo dia o diabo aparece diante de Deus, e Deus fala: de onde você vem? Bom, eu estou rodeando a terra. Bom, já que você está rodeando a terra, disse Deus, você viu meu servo Jó? Meu servo Jó, tem ninguém lá fiel como ele. Não tem ninguém lá naquela terra que é tão reto, tão correto como ele. O diabo, como tentador que é óbvio que ele não pode tentar a Deus, como a gente já estudou aqui. Deus permitiu toda essa situação para tratar a vida de Jó. Havia algo dentro do coração de Jó que Deus precisava tratar, e era medo. Ele tinha medo. Que medo era esse? Medo de perder os filhos, medo de perder os seus bens, medo de perder a sua paz. Ele tinha medo. Isso ficou bem claro quando ele perde tudo.
Quando ele perdeu tudo, perdeu inclusive até a sua saúde, poxa, ele se colocou diante de Deus e falou: Deus, saí nu do ventre da minha mãe, para lá eu vou voltar, se for o caso, para a terra eu vou voltar nu, não vou levar nada, tudo vai ficar aí, aliás, tudo já era. E lá no seu íntimo ele fala com Deus dizendo o seguinte: Pai, Deus, o que eu mais temia me aconteceu. Quando ele perde tudo, ele fala: o que eu mais temia me aconteceu. Ele tinha um temor, ele tinha um medo dentro dele, e Deus precisava tratar isso. E é interessante que esse cara era um cara assim, vamos trazer isso para o século 21, é um cara que ia na igreja, é um cara que entregava suas ofertas, entregava os seus dízimos, era um cara que adorava Deus, era um cara que se preocupava com os filhos, aconselhar os filhos, ensinar os filhos no caminho que devia andar. Era um cara assim, que você olhava para ele e falava: esse é um verdadeiro cristão. Mas na verdade dentro dele tinha algo que precisava ser tratado, ele tinha medo. E quando ele perde tudo, quando acontece toda a questão na vida dele, e veja, meus irmãos, não foi fácil. Primeiro, você perder tudo o que você tem. Você é rico, na verdade, você é milionário. Porque rico é uma coisa, milionário, bilionário é outra. Você é um cara milionário, talvez quase bilionário. Aí você perde tudo, tudo, tudo. Você perde a sua casa, você perde os seus celeiros, você perde os seus animais, você perde o seu dinheiro. De uma hora para outra acaba tudo. Isso já levaria muita gente à depressão. E ainda por conta disso, quando ele perdeu tudo, ele falou: bom, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o diabo, ele fala assim: tira a saúde dele, eu duvido que ele vai continuar te adorando. E Deus falou: pois então vá lá. E permitiu que ele tocasse na saúde de Jó, e Jó ficou num estado lastimável. E neste estado lastimável, a sua própria esposa olha para ele e fala para ele assim: Jó, na boa, amaldiçoa teu Deus e morre, do jeito que você está. Aí ele olha para ela e fala assim: mulher, você está falando que nem uma pessoa doida. A gente recebe as coisas boas de Deus e não vamos receber as coisas ruins? E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. Aí o texto continua e diz que Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, está num estado lastimável, e ainda vem amigos que, em vez de levantar o cara, levantar a moral, esses caras vêm e começam a querer entender ou julgá-lo por que ele está naquela situação. Porque naquela época acontecia o seguinte: esse cara deve ter pecado. Aí Deus pesou a mão. Pecou, Deus pesou a mão. Era essa a mentalidade do povo naquela época. Um pouco mais para frente, você entende muito bem quando você vê aquela questão de Jesus passando num caminho, ele ia curar alguém. Aí os discípulos perguntam: Senhor, foi o pai dele, a mãe dele que pecou, ou foi ele? Aí Jesus fala: não foi nenhum deles. Ele está assim para que seja manifesta a glória de Deus. E eu vou orar. E orou, e a pessoa foi curada. Ou seja, Jó, ele ainda, naquela situação terrível, ferido na alma, ferido dentro do seu coração, sem saúde, sem nada, ele ainda é obrigado a receber 3 amigos, e esses amigos começam a falar coisas para ele e a tentar encontrar a razão daquela situação. E é interessante que, se você analisar essa história, Jó, ele deve ter sofrido muito, muito. Amém? Você já parou para pensar nisso? Como eu disse, tem gente que perde tudo, até se mata. Tem gente que perde alguma coisa e entra em depressão. Jó perdeu tudo, perdeu a saúde. Jó estava num estado lastimável. E a Bíblia diz que ainda assim, do seu papo com Deus, ele tentava entender tudo aquilo. Até que um belo dia, diz a palavra, que Deus se manifestou. E quando Deus se manifesta, Deus traz cura, Deus traz restauração.
Por isso que eu creio nesse Deus vivo e poderoso. Eu não creio numa religião, eu creio num Deus vivo e poderoso. Gostaria de ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 42, é o último capítulo. Pastor, onde está Jó? Abre Salmos, volta 1, você está em Jó. Mamão com açúcar aí. Jó 42. Quando Jó teve esse tete a tete com Deus, quando já talvez não havia mais esperança, mas ele ainda tinha uma esperança, porque ele mesmo disse, num desses textos aqui clássicos, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele está comigo, eu sei que ele vive. Amém, queridos? Poxa, quando você está passando por uma situação, uma dificuldade, e ainda assim você está dizendo assim: eu creio num Deus vivo e poderoso, e eu sei que mais cedo ou mais tarde Ele vai mudar a história da minha vida. Foi o que Jó fez. Em capítulo 42, então, desse tete a tete com Deus, versículo 1, ele responde ao Senhor. Versículo 2: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 3, tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Versículo 4, tu disseste, Jó está falando para Deus: agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Depois desse tete a tete que está no capítulo 38, 39, 40, 41, 40, até o 41, versículo 5, ele fala assim: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Versículo 6, por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Só até aí por enquanto, deixa aberto. E que Jó faz? Ele fala assim: Deus, agora eu sei quem o Senhor é. Agora eu sei que tudo que o Senhor faz tem um propósito. Agora eu sei que o Senhor tem o poder nas mãos para fazer qualquer coisa. Agora eu sei que a minha vida está completamente nas tuas mãos. Eu posso não ter os meus bens, eu posso não ter saúde, eu posso estar até ferido dentro da minha alma, mas uma coisa eu sei, Pai, eu tenho a Ti, Tu és a minha riqueza, Tu és o meu Deus. Por isso agora, como eu Te conheço, não de ouvir falar como era antigamente, mas agora eu tenho um relacionamento contigo, poxa, eu me arrependo. Eu me arrependo e me arrependo no pó e na cinza, que era um hábito deles. Quando eles queriam se humilhar, se arrepender por alguma coisa, ou se humilhar, eles trocavam suas vestes, colocavam um pano de saco, colocavam a cara no chão e pegavam assim pó e jogavam sobre eles. Jó fez isso diante de Deus. Aí o interessante, versículo 7, volte aí para o texto. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifas de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos. Por quê? Porque vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Versículo 8, vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Versículo 9, então Elifas de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10, veja que interessante, depois que Jó orou por seus amigos,
O Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Aleluia. Versículo 11: todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram, comeram com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Versículo 12: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. De que forma que Deus abençoou? Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. 13, também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. 14, a primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Querem-Apuque. Jesus amado. Vamos lá, sugestão de nome para quem quiser ter filho aí. 15, em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. 16, depois disso, Jó viveu 140 anos. Quantos anos ele viveu, irmão? 140. Seus filhos e os seus descendentes, ele viu até a 4ª geração. 17, e último, então morreu em idade muito avançada. Sabe, meu irmão, que eu aprendo com esse texto e pensei sobre isso. À noite até vou falar de uma forma diferente. Mas algumas atitudes para que a gente tenha essa cura na alma são algumas decisões práticas, algumas mudanças na vida que a gente tem que fazer. E elas começam dentro de nós. Primeiro, não espere sentir para agir. Porque tem gente que tem essa mania de, eu não estou sentindo de perdoar. Eu não estou sentindo de falar com aquela pessoa. Eu tenho um ódio mortal, eu tenho uma raiva. Ele me roubou, ele me traiu, ou ela me traiu, ela me roubou, ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, então eu não senti ainda. Deus ainda não falou no meu coração. Papo furado. Porque é só ler Bíblia e a Bíblia fala para você perdoar. Aliás, se você levantar pela manhã e fizer a oração, a chamada oração no Pai Nosso, você já está indo contra a própria oração. Porque você está falando para Deus, Pai, me perdoa do jeito que eu perdoo. E se você não perdoa, Deus não vai te perdoar. Então, algumas coisas precisam mudar dentro de nós, da nossa mente. E essa mudança só vai acontecer quando a gente entender que a gente nasceu de novo. Que Cristo na cruz do Calvário nos deu uma nova vida. Então nessa nova vida agora a gente age, a gente não fica mais no sentimento. Eu posso sentir a presença de Deus, eu posso sentir o prazer de adorar a Deus, mas eu ajo, eu adoro, independente de quem está do meu lado, independente de quem está cantando, independente do que está cantando, independente da situação que eu estou vivendo, eu tenho motivos para adorar a Deus, para glorificar o seu nome, porque Ele é o Deus da minha vida. Algumas coisas precisam mudar dentro de nós. Segundo, não sinta pena de si mesmo. Tem pessoas que têm essa mania de autocomiseração. Eu sofri tanto na minha vida. Eu passei tanto. Tem pessoas que você começa a conversar, é um barato, né? Você começa a conversar com algumas pessoas e você fala assim, poxa rapaz, eu estou passando por uma situação difícil, né? O que você está passando? Não, acabou acontecendo, eu perdi o emprego. Isso aí não é nada. Você não sabe o que eu passei. Porque eu passei. Já conversou com gente assim? Ainda bem que aqui não tem ninguém assim, né? Não sinta pena de você mesmo. Para com esse sentimento de autocomiseração. Jó, ele atribuiu o seguinte: Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, você está morrendo. Amaldiçoa Deus e morre. Não. Eu aprendi a receber coisa boa. Se isso veio de Deus, Ele vai me curar, Ele vai me libertar. E se Ele não me curar, não me libertar, eu vou morar com Ele. Ponto, acabou. Você tá louca falando isso, mulher.
Ou seja, algumas coisas na vida daquele homem, na vida de Jó, ele tinha algumas coisas dentro do coração que poderiam levá-lo até ficar com raiva de Deus. Mas ele não tinha pena de si mesmo. Ele passou por momentos difíceis. Ele até, em algumas situações, ele ficou pensando, poxa, era melhor não ter nascido. Era melhor. Tem alguns textos que remete ele a falar isso. Mas ainda assim, ele confiava no Deus vivo, do Deus poderoso. Ele estava sempre ali na presença de Deus. Agora, não mais de ouvir falar. Sabe aquele negócio de ir na igreja, de dar o dízimo, de dar oferta, de cantar, bater palma. Vou cantar a música, vou cantar. Mas o que você está cantando? Não sei, o que está passando no telão ali. É bacana essa música. Ali fala, olha, de restituição. Opa, é o que eu estou precisando, restituição. Preciso que Deus me restitua algumas coisas. Preciso que Deus me restitua. Aí tem igreja que faz campanha. Deus vai te restituir o teu casamento. Deus vai restituir o teu trabalho. Deus vai restituir o teu dinheiro. Legal. Vai como? Como ele vai fazer? Não, Deus vai fazer assim, ó, um passe de mágica. Ah, é. Por que você perdeu o seu marido? Por que você perdeu a sua mulher? Talvez porque você é difícil de lidar. Se você não mudar, a pessoa nunca vai voltar. Eu conheci gente assim, eu conheço, na verdade, gente assim. Aliás, anos atrás, tratei uma pessoa assim, que acabou perdendo o marido, e a gente estava ali ajudando, orando, falando, ajudando, orando, falando, e eu disse, olha, se você precisa mudar alguma coisa dentro da tua mente, para que quando ele voltar, se é que ele vai voltar, quando ele voltar, você saiba agora falar algo de diferente, viver algo de diferente do que você vivia. Porque se vocês chegaram nesse ponto, é porque tinha alguma coisa entre vocês. E quando eu conversei com o cara, ele falou para mim, não, ela vivia reclamando. Vivia reclamando que eu não dava isso, que eu não fazia aquilo, que eu não fazia aquilo outro. E olha que eu fazia. E ela vivia reclamando, e reclamando. Aí eu falei para ela, você precisa mudar isso. Não, eu vou mudar. Você precisa orar, você precisa tomar uma atitude. Não, eu vou mudar. Meu irmão, não deu 3 meses, o cara voltou. E voltaram, glória a Deus, aleluia, e vamos orar, e amém. Não durou 18 dias. Porque ela nos primeiros dias, ela, meu amor, meu querido, meu fofo. Até um belo dia que ela chega, ele estava desempregado, ele estava em casa. Aí ela chega assim, acho que brava do trabalho, sei lá o que aconteceu no trabalho. E olhou para ele assim e falou assim, você é vagabundo, hein? Você não vai trabalhar mesmo, vagabundo. Agora eu vou ter que sustentar você? E naquele dia, ele tinha saído, naquela semana, entregou um monte de currículos. E o pior é que naquele dia ele foi embora. E no outro dia, alguém ligou e ofereceu um emprego. Só que aí ele não queria mais. Por quê? Porque a pessoa tinha dentro do coração essa questão, não mudava. Aí passaram-se anos e a pessoa ainda hoje está naquela situação assim, poxa vida, me traiu, me feriu. Escuta, passou, deixa para lá. Você não é cristão ou cristã? Deixa Cristo tratar a tua vida, para com esse negócio, ele ou ela fez, para com isso, segue a tua vida. Deus tem o melhor ainda para trazer para você. Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Ou seja, eu tenho que aguardar no Senhor, eu tenho que viver, eu tenho que mudar. Eu não posso viver esse sentimento de comiseração. E é interessante que no versículo 10, depois que Jó orou pelos seus amigos, os caras que foram lá e deixaram ele para baixo, quando eles chegaram, e Jó podia, né? Se fosse esse cara que tinha mágoa no coração, ele podia falar assim, os 3 chegaram perto, ô Jó, Deus falou para você orar pela gente. Por quê? Não, porque nós falamos bobagem. Jó podia falar o seguinte, não vou orar não. Deus agora pesa a mão na tua vida. Você viu a minha derrota, agora você vai ver a minha vitória, que tem sabor de mel. Ele podia ter falado isso, ainda bem que ele não falou, né? Porque tem umas músicas que só Jesus na causa. O que Jó fez? Amém? Deus falou? Começou a orar. E quando ele começou a orar, Deus começou a mudar a vida dele. Trouxe saúde, trouxe riqueza, trouxe outros filhos,
E ele ainda viveu 140 anos a mais daquilo que ele estava prestes a terminar. Porque quando Deus faz infinitamente mais. Siga a regra de Jesus. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus disse o seguinte, com a ajuda dos irmãos ali, se Deus quiser, no telão. Jesus disse o seguinte: em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Por quê? Porque essa é a lei e os profetas. Então, que jeito você quer ser tratado? Do jeito que você trata. Do jeito que você quer ser perdoado? Do jeito que você perdoa. É o que Jesus ensinou. A questão é que a pessoa vem na igreja e ela aceita ou recebe Jesus, ela é batizada, ela recebe uma nova vida, e nessa nova vida existe uma possibilidade muito grande dela crescer, dela ser diferente, dela viver em paz, dela viver em harmonia, dela viver um novo tempo, uma nova situação, mas ela continua ano novo, vida velha. Vai chegar em dezembro desse ano e muita gente vai falar assim: mais um ano, só pela graça de Deus. Poxa, mas Deus abençoou um, abençoou o outro, mudou outro, curou outro, transformou outro, aconteceu, e só com você que não. Vai ficar aquele, só eu acho que Deus não me ama. Deus te ama. Mas existem coisas que você precisa começar a mudar dentro de você. Amém, irmãos? Vamos lá. Dentro dessas coisas que você precisa mudar dentro de você, você precisa começar a se responsabilizar pelos seus erros, pelos seus atos. Como eu já disse aqui, eu sou réu, confesso, já fiz muita coisa errada na minha vida. E já pedi perdão a Deus por todas. Eu não sou desse que fez, não, mas eu não sou nada. Eu já pedi perdão muitas vezes, ainda peço até hoje. Porque eu sei e creio na misericórdia desse Deus. Mas tem gente que não se responsabiliza. Eu estou vivendo isso por causa dele. Eu estou vivendo isso por causa dela. Eu estou vivendo isso por causa dos meus pais. Eu já ouvi isso de jovens no passado. Eu estou vivendo essa situação porque meu pai não deixou nada para mim. E que obrigação que o pai tem de deixar alguma coisa para você? Ele não deixou você com vida, não sustentou você? Ele não investiu em você, não te deu uma dura, não puxou a tua orelha? O que você quer? Não, eu quero bens. Eu quero ter coisa para gastar. Vai trabalhar, é isso aí. Como eu falei, quinta-feira tem uns caras que morcego, né? Sangue, fica ali sugando o pai e a mãe. Está com 20 anos, 30 anos, está lá sugando. E depois as coisas não acontecem, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. Não, a culpa é tua. Vai trabalhar, vai se esforçar, vai estudar. Muda alguma coisa dentro da tua mente. Vamos lá. Deus está falando contigo? Amém. Comigo também. Pare de acusar os outros e siga em frente. Pare de acusar os outros e siga em frente. Assuma os seus erros. Vão para frente. Passou, já era. Peça ao Espírito Santo para trazer para você um tempo novo dentro da tua mente. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar a orar e falar assim: Espírito Santo, traz um tempo novo sobre a minha vida. Mas não veio nada. Vou falar de novo. Traz, Espírito Santo, um tempo novo para a minha vida. Mas não veio nada. Eu acho que é a posição, peraí. Traz, Espírito Santo, um tempo novo para a minha vida. Mas não veio nada. Não é assim. Você tem que buscar. Você tem que se aprofundar na presença de Deus. Jó era aquele cara que ia na igreja. Deus, estou aqui hoje, trouxe o holocausto aqui para te adorar. Deus, inclusive, eu não sei se os meus filhos pecaram, mas se eles pecaram, Senhor, tem misericórdia, vou fazer um sacrifício aqui pelos pecados deles, tá bom, Senhor, tá bom. Que bom aqui estar na tua presença, que bom é te adorar, Senhor, dentro da igreja, ou dentro da presença de Deus, ou diante da presença de Deus. Deus, como é bom te adorar, como é bom te servir e tal. Tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso, tu és misericordioso. Mas lá dentro ele tinha um medo: mas e se eu perder tudo na minha vida? Mas ele não confiava em Deus, ele não dependia de Deus, e Deus precisava tratar isso na vida dele. Talvez eu e você hoje vivamos algumas feridas dentro de nós, e Deus permitiu para que a gente aprendesse. Só que tem gente que não aprende,
Ao contrário, ele cria dentro dele aquele espírito de comiseração, de raiva, e ele alimenta isso. A cada manhã que ele acorda, ele tem raiva de uma pessoa, ele tem raiva do cara que mandou ele embora, ele tem raiva do cara que bateu no carro dele, que ralou o carro dele, ele vive falando mal, ele vive criticando, ele alimenta aquele negócio, ele fica alimentando. Pessoas que começam a orar, falam assim: oh Deus, obrigado por mais um dia, obrigado Senhor por mais um dia, meu Deus. Aquela pessoa ali do lado, o Senhor podia bem mandar um raio na cabeça, miserável, cachorro, salafrário. Aquelas orações macumbeiras, né? Que tem gente que faz aí, né? Gente que não sai daquilo, que vive aquilo. E Deus tem o melhor para aqueles que o amam. Deus nos deu uma nova vida. E essa nova vida depende da gente. É igual essa aqui. Essa vida humana, vou falar da vida humana. Se você não estudar, se teu pai não for rico, e se você não estudar, você vai chegar a algum lugar? A não ser que você vire jogador de bom. E ainda assim, os pé rapado que tem hoje, e não joga nada, ganha 20, 30 pau por mês e não joga nada. E ainda beija a camisa. Aí vem um cara e fala para ele assim: eu te dou 50. Dá a sua camisa aí. É assim hoje em dia. Tem mais aquele amor à camisa. Da mesma forma, meu irmão, na vida espiritual. Deus nos deu uma vida espiritual. O que eu faço então? Eu venho no domingo, eu abro a Bíblia. Está aqui. O pastor falou para abrir em Amós. E Amós anda o quê? Onde tem Amós aqui? Não sabe, porque não lê Bíblia em casa. Ah, mas agora tem no celular, né? Aí ele aperta lá Amós. Ah, Amós. Aqui. Aí ele abre, aí alguém manda uma mensagem no WhatsApp ou no Face. Aí ele mandou uma mensagem. Já perdeu o sentido do que ele estava fazendo na igreja. Aqui não é lugar de você ver mensagem do WhatsApp. Aqui é lugar de você adorar a Deus, porque Ele está aqui presente. Aí você fala assim: mas Deus está esperando a minha adoração? Lógico que não. Lógico que não. Deus está aqui, mas Ele está rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Agora, quando eu estou aqui, eu tenho a oportunidade de participar desse coro e de adorar e dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Eu é que tenho a oportunidade. Deus não precisa da minha adoração. Eu é que tenho o privilégio de adorá-lo. Mas infelizmente as pessoas não desenvolvem a sua vida espiritual. É só ler Bíblia de vez em quando, ela vem no culto vez ou outra, ela não tem tempo em casa de oração, ela não conversa com os filhos, ela não fala da palavra com os filhos. E por isso as pessoas crescem e vivem o que está vivendo hoje. Ou seja, o que está acontecendo hoje? Gente ferida dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da mente não houve uma mudança, e precisa haver uma mudança dentro de nós. E hoje, mais uma vez, esse Deus vivo e poderoso está aqui com a mão estendida. Ele não está mais assim. Assim ele estava quando ele estava crucificado, agora ele está assim, com a mão estendida, dizendo: vem do jeito que você está, que eu tenho jeito para a tua vida. E estou terminando aqui, para a gente participar da ceia. Mas antes, algumas considerações aqui. A gente tem que aprender a crer naquilo que Deus diz que nós somos, e não naquilo que nós achamos que somos. E é interessante que o profeta Jeremias, no livro dele, ou no livro que foi escrito e atribuem a ele, capítulo 1, versículo 4, ele escreveu o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, acho que aqui no telão vai aparecer, ótimo, obrigado. Versículo 5, antes de formá-lo, Deus está falando com ele, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Versículo 6, mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. 7, o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar.
Versículo 8, não tenha medo deles, porque eu estou com você para protegê-los, diz o Senhor. Qual era o conceito que ele tinha? Ah, Deus, eu não. Você? Mas eu não sei. Sabe. É só confiar em mim, eu estou com você. E aonde você estiver, eu vou te proteger. Eu vou te guardar. Ou seja, o conceito de Deus em relação a Jeremias era diferente do conceito de Jeremias em relação a ele mesmo. Que Deus acreditava em Jeremias, ele não acreditava muito. Deus acredita em você, apesar de você não acreditar talvez muito na tua vida. Deus acredita em você. O que falta é acontecer essa cura, é você perder esses medos, essas fobias, é você deixar de lado a coisa que passou para trás. Ah, passou, já era, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, ano novo, vida nova, na presença de Deus, crendo que Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele é o Deus que controla o universo, que tem todo o poder. Ele é o Deus que, como diz a sua palavra, anda com a gente todo dia, toda hora. Amém, irmãos? Por isso que no último texto, Mateus 11, 28, 29 e 30, Jesus disse: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. 30 e último, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu quero te encorajar nessa manhã a mudar isso na tua vida. Mesmo assentados, feche os seus olhos por um instante. É o momento de você refletir, olhar para dentro de si. Como foi dito, existem pessoas que estão feridas, existem pessoas que estão magoadas, e já há muito tempo. Resta saber se nesta manhã você tem, me permita por favor essa expressão, a coragem de deixar para trás o que ficou para trás, de começar um novo ano. Apesar de estar em fevereiro, ainda tem tempo de você começar um ano novo, uma vida nova diante do Senhor. Eu não sei qual área que aconteceu essa sua decepção. Eu não sei qual área da vida te feriu. Eu citei, pontuei algumas aqui no começo. Filhos, pais, humilhação, decepção, traição. Eu não sei. Deus sabe. Mas a verdade é que tem muita gente dentro da igreja ainda ferida, e vivendo essa ferida, e reabrindo essa ferida, e toda vez que comenta com alguém, comenta da ferida, e fala da ferida, e você sabe que quanto mais você mexe numa ferida, mais ela se manifesta de um lado ruim, de um lado mau. Portanto, nesta manhã eu quero te encorajar, de olhos fechados aí, e eu não sou ficar fazendo isso aqui nos cultos, mas nesta manhã eu creio é um tempo especial. Deus quer trazer cura aqui nesta manhã para muita gente, eu creio. Chega já de viver o que você está vivendo até hoje. Chega já de viver essas questões que você tem guardado dentro do teu coração. Chega já de viver desconfiado da vida, das pessoas. Chega já de guardar mágoa. Mágoa traz sentimentos ruins. Mágoa traz depressão. Mágoa, segundo os cientistas, médicos, estudiosos, traz doenças, enfermidades para o teu corpo.
Deixa isso para trás. Ano novo, vida nova. A vida que Cristo te deu na cruz do Calvário depende de você. A presença de Deus é tremenda aqui. E mesmo sentados, eu quero te encorajar, eu pedi para sentar e também para fechar os olhos, até para que ninguém fique aqui preocupado com o outro. Preocupe-se com você. Me permita o tempo, se a gente passar um pouquinho hoje, me permita. Mas é preciso isso. Eu quero te encorajar a levantar, vir aqui na frente. E eu vou orar por você. E Deus vai trazer cura na tua vida hoje. Chega já de viver com mágoas. Chega de viver decepcionado. Chega de viver com medo. Chega de viver achando que Deus não te ama, que Deus não tem nada para você. Chega, chega, em nome de Jesus, chega. Chega dessa vidinha medíocre, mediana. Chega, chega, em nome de Jesus, chega. Se você se sente assim, eu te peço, não se constranja, vem aqui, até porque eu quero colocar a mão na tua cabeça e orar por você. Aproveite, este é o momento, Deus está aqui. Aproveite que Deus está aqui. E se Ele trouxe essa palavra ao meu coração, é porque Ele quer curar vidas aqui hoje. Aproveite, tem espaço, aproveite, venha. Tem espaço. De olhos fechados ainda, sinta. Sinta que Deus está aqui. Você que está aqui à frente, por favor, venha com o coração aberto. Venha com o coração aberto. Não venha para mais um apelo. Venha com o coração aberto para mudanças. Mudanças, mudanças. Ano novo, vida nova. Na verdade, você nasceu de novo e é tempo de você viver esse novo. Pastor, mas depois disso Deus vai me dar 140 anos para viver como Ele deu para Jó? Não sei. Eu só sei que hoje Deus pode curar essa ferida na tua alma. Jesus está aqui com o bálsamo para passar no teu coração. Chega já de viver assim. Aproveite, Deus está aqui. Aproveite, Deus está aqui. Não tenha medo. Não tenha medo. Chore mesmo, abra o coração, chore mesmo. Você que está sentado aí de olhos fechados, eu peço que você continue assim. Até ajude intercedendo. Está tudo bem com você? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Então ore e diga: Senhor, cura meu irmão, a minha irmã que está ali na frente. Cura, Senhor, cura. Cura. Clame ao Senhor, diga: Senhor, passa o bálsamo no coração dos meus irmãos ali na frente. Aproveite que Deus está aqui. Aproveite que Deus está aqui.
Deus, eu não sei qual é a situação desses irmãos aqui, qual é a mágoa, qual é a tristeza. Eu não sei, Deus, Tu sabes. Tu conheces cada um desses que estão aqui à frente. Como o Senhor falou com Jeremias, eu sei que o Senhor também pode falar a estas pessoas aqui, que o Senhor tem propósitos para elas, que elas tenham, Deus, um valor imensurável diante de Ti. Tu podes trazer, ó Deus, algo de novo, de sobrenatural. Só o Senhor pode. O Senhor pode trazer um novo tempo, ó Deus, para o relacionamento. O Senhor pode trazer um novo tempo para a vida. Ó Deus, e essa é a nossa oração nesta manhã, que o Senhor traga agora cura para a alma desses irmãos. Eu não sei qual é a decepção, eu não sei qual área da vida, ó Deus, aconteceu, o que aconteceu, Pai. Talvez não chegue como chegou na vida de Jó. Todavia, Senhor, os irmãos aqui à frente, eles sentem isso no coração, Pai. Eles querem um recomeço, uma nova vida. Oh Deus, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor traga essa nova vida. Traz, ó Deus, a Tua unção, Senhor, sobre eles. Ó Deus, que eles possam orar agora. E se tiver que liberar perdão, comece liberando perdão agora diante do Senhor, para a vida daqueles que porventura os machucaram, ó Deus, que eles possam orar agora e dizer: Senhor, eu quero perdoar aquela pessoa, apesar de tudo que ela me fez, eu quero perdoá-la, Senhor, eu quero liberar a minha vida e a vida dela, que ela tenha uma vida abençoada pelo Senhor, tratada pelo Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Mas trata a minha também, Senhor. Quando eu sair daqui, eu vou tentar encontrar essa pessoa e vou falar com ela e vou pedir perdão, inclusive, apesar de eu não ter feito o que falaram que eu fiz, mas ainda assim eu vou pedir. Por quê, Senhor? Porque eu quero viver bem, eu quero ter uma nova vida, eu quero desenvolver a minha vida espiritual. Oh Deus, age na vida desses irmãos aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus.
nome de Jesus, Pai, traz cura, traz um novo tempo sobre estes irmãos. Oh Deus, quebra as barreiras, Pai. Tira, ó Deus, os impedimentos. Eu sei que o Senhor já visitou a eles agora aqui. Deus, que eles continuem na Tua presença, que eles creiam que nesse recomeço algumas coisas precisam ser tiradas do coração, que eles consigam tirar isso nesta manhã, Pai, e viver o ano de 2019 e o resto da vida deles uma vida abençoada, uma vida nova que o Senhor nos deu na cruz do Calvário, Pai. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, a Ele toda a honra e glória. Aleluia. Aleluia.